Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Amanhã é para Sempre. Haja emoção, viu? Fiquem ligadinhos porque vai rolar alerta de spoilers, chamadas e capítulos completo. Se inscreve já no nosso canal, deixe o seu like e nos conta de qual cidade você está nos acompanhando para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço, combinado? Não se esquece, deixe o seu like e comente também em nossos vídeos para que vocês recebam notificações de vídeos novos todos os dias aqui atualizados. Frase para hoje: não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e em verdade. Nossos abraços de hoje vai para Maria Rosa Ferreira, que é lá do interior de São Paulo, Maria de Fátima Melheiros, que é do Rio de Janeiro, Natalie Vida, para também Norita Zoubi, que é lá de Timbó, em Santa Catarina. Depois de um minuto de silêncio, a Bárbara conta sua história de aflição aos outros sobre como Obregón os enganou. Ela começa a choramingar novamente e jura que fez tudo o que ele pediu, mas foi tudo por nada. Em um tom estranho e monótono, Eduardo confirma a história de Bárbara, dizendo que ela fez tudo humanamente possível, mas que o cara pegou o dinheiro e deu um jeito. Bárbara acrescenta que Franco arriscou sua vida também quando Obregón ficou violento e que ele apontou uma arma para eles. Se não fosse pela arma, poderíamos pelo menos ter sido capazes de impedi-lo de pegar todo o dinheiro, não é mesmo, Eduardo? Fernando. Então murmura as palavras que sustentam sua versão. Gonzalo está preocupado com o que agora pode acontecer com Lily. Bárbara diz que eles vão ter que esperar até Obregón tentar contatá-los novamente, porque ele disse que tinha que se certificar de que todas as notas fossem então marcadas primeiro. Franco a apoia novamente e diz que Obregón disse a eles que não tem interesse em manter Lily porque já conseguiu o que queria deles. Aníbal se pergunta se Obregón vai querer mais dinheiro, mas Franco diz que não. Gonzalo diz que não suporta a ideia de ficar sentado em suas mãos enquanto esse cara ainda tem Lily. Bárbara diz que o melhor seria deixar Santoro lidar diretamente com Obregón daqui em diante. E Franco diz que ele concorda que o melhor seria deixar alguém de fora da família lidar com ele. Gonzalo se pergunta para onde ele irá. E então Franco diz que provavelmente fugirá do país para ganhar tempo e então poderá desaparecer sem deixar rastros. Bárbara agradece a Franco novamente pela forma como ele cuidou dela com Obregón. Franco não consegue tirar os olhos daquela grande mancha de fezes de touro em seus sapatos. Só então Tomasa corre dizendo que Érica veio ver Fernanda. Fernanda continua olhando então para Eduardo para fazer algum tipo de leitura, porque ela sabe que algo está acontecendo de errado. De volta à casa da mamãe, a curiosidade natural de Priscila a domina e ela começa a ouvir atrás da porta fechada a conversa cativante e reveladora de Adriano, mamãe e Jacobó. Ela ouve então a Adriano dizer que a única solução é tapar a boca da Paz, e então para que ele pare de brincar com esse caso. Jacobó diz que não podem deixá-lo insistir em reabri-lo. Mamãe enlouquece, ou deixá-los continuar a investigar meu bebê por fraude e todas essas coisas imundas de que eles querem acusá-lo. Adriano perde a paciência e diz para ela calar a boca. A mamãe não pode ir embora. Para o deleite de Priscila, a explica então sua frustração. Se o filho da mulher morta contratar bons advogados, você pode acabar na cadeia. Priscila é imediatamente impactada e sua boca cai no chão. Jacobó diz que acha que os contatos que tem com a justiça, eles podem impedir que o caso seja aceito. Adriano pede ao primo para ajudá-lo a sair dessa, porque ele não pode se dar ao luxo, principalmente agora de ser suspeito de qualquer tipo de crime. Mamãe então torce as mãos e pergunta a Adriano quanto tempo eles têm que aprender a arrepender por ele ter tirado o dinheiro daquela mulher. Adriano cospe outro impaciente. Cala a boca para ela. Jacobó diz a eles que ambos estão certos e para garantir que eles consigam o que querem de seus contatos legais, eles precisarão untar os patins com um pouco de verde. Um pequeno incentivo financeiro ajudará muito seu amigo.
O secretário do tribunal, a convencer o jovem Vislana de que reabrir o caso não trará sua mãe morta de volta. Adriano abre sua carteira para sacar algum dinheiro para fazer o esforço de seu primo valer a pena, mas o primo Jacobó diz para não ofendê-lo assim. Adriano pega a ideia e diz que estará de volta na manhã seguinte com um envelope contendo uma bela grana. Voltamos então para a sala de espera dos Elizaldes e enquanto Camilo decide fazer seu grande anúncio para a família, ele diz a eles que vai se casar com a sortuda e adorável Loavi, sobrinha do chefe de Franco. Aníbal sorri com aprovação. Todos os outros olham em choque. Do outro lado, Estevão dá então a Loavi seu próximo conjunto de instruções. Ela deve dizer a Camilo que quer uma festa fabulosa para anunciar o casamento. Então, ele pega uma caixa de anel com um enorme anel de noivado dentro e mostra para ela. Diga a ele que você quer um anel como este, como aquele que Franco vai dar a Érica. Loavi então é levada para a pedra e Esteve a coloca em seu dedo. Ela pergunta se este é o que Franco está dando a Érica. Esteves diz que não. Esse é o anel que ele comprou há alguns anos para uma mulher que ele amava com todas suas forças. Infelizmente, ele nunca conseguiu dar a ela porque ela o deixou por outro homem. Loavi então sente sua dor. Falando em noivados lá na casa dos Elizaldes, o Aníbal diz que Camilo já tem idade suficiente para decidir se quer se casar ou não. Fernanda, a nossa Barbie do bem, não pode acreditar porque é como se ele a conhecesse há cerca de 2 segundos. Por que isso? Ele a viu algumas vezes e mal a conhece? Então Aníbal defende então e diz que a quantidade de tempo em um relacionamento não garante nada. Santiago diz que acredita em amor à primeira vista. Camilo é um pouco esparso com a verdade aqui e diz que isso é exatamente o que era para ela e para ele com Floate. Gonzalo está então chateado com a decisão de Camilo tão precipitada e diz a ele que uma pessoa não brinca com algo como está noivo. Enquanto isso, ele diz a seu papi para ficar com os tempos. As coisas são mais simples do que isso hoje em dia. Suponhamos então que se você está aproveitando o dinheiro do papai aos 30 e poucos anos, você é um playboy. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto aqui sobre ele. Se as coisas não derem certo, bem, você sabe o que faz. Então Fernanda entende o que está acontecendo. É o que você faz em casos desses, Camilo? Ah, vamos ver. Esse pequeno conselho de você, minha linda, é porque... Então ela se levanta para bater nele, mas Santi a puxa de volta. Então ela se contente em chamá-lo de idiota e sai da sala então com esse pequeno desaforo em suas veias. Claro que ela está latejando de raiva. Lá fora na estrada, na casa da mamãe, Adriano e Priscila entram no carro para a viagem de volta para casa. Priscila o critica sobre o que ela ouviu. Que historinha legal e surpreendente também. A maneira como você enganou aquela mulher. As provas que eles tinham contra mim não se sustentam. Ah, e quanto isso vai custar? Então ele responde: cuide de sua vida, Priscila. Então, ela não cede 1 centímetro. Ele cede ok. Então, agora você sabe um dos meus segredos. Então, estamos quites. Eu sei dos seus segredos e você sabe do meu. E assim, ficamos de boca fechada. Então, ela quer saber se Fernanda tem alguma ideia sobre isso. Adriano diz que se ela tivesse, ela nunca teria acreditado que ele era inocente quando o dinheiro então desapareceu. Então Priscila fala: bem, então se você provar que ela e Santoro estão brincando juntos, você está quite. Sim, e quem você é para julgar? Pergunta ele bem rápido. Se você pensar que vai lavar as mãos dessa bagunça, isso não vai acontecer. Quero uma prova conclusiva de que Santoro e Fernanda são amantes. Priscila então tenta avisar Adriano que pode se transformar em um inferno vivo para ele se ele seguir com esse plano. Ele não diz mais nada do que ela se familiariza a descobrir que a criança com quem ela espera ascende então o trono dos Elizades não carrega sua linhagem.
Então ela pergunta a ele porque a prova que ele acharia conclusiva do que os dois têm um caso. Então ele zomba: surpreenda-me com sua ingenuidade, Priscila. Ele quer então a todo custo que Priscila então possa arrumar um jeito de poder fazer com que Franco e Fernanda estejam juntos e ela consiga provar isso para ele. E ele poder então mostrar a todos que ele é o mocinho e não o vilão da história. Fernanda cumprimenta Érica na biblioteca e explica que teve um dia ruim. Érica, aparentemente marcando seu território, diz que ouviu que Franco estaria lá e se pergunta se ele apareceu. Fernanda sai e o pega para ela. Então Érica planta um grande sorriso na boca e um beijo nele. A nossa Barbie do bem pensa no canto enquanto Érica se preocupa com ele e a acaricia. As duas mulheres concordam com o jantar, que torna então Fernanda oficialmente a dama de honra do casamento. Antes que ela vá embora, Franco diz a Fernanda que eles ainda precisam conversar. Ela diz tudo bem, quando quiser, e vai embora. Érica então diz a Franco que ela espera que ele não se importe de ela aparecer assim inesperadamente, mas ela espera que ele entenda que ela fica preocupada quando ele não dá notícias. Érica o surpreende pedindo sua certidão de nascimento para que ela possa começar a papelada oficial para o casamento. Ele pede que ela se encontre com ele na manhã seguinte para lhe dar uma lista de todas as coisas que ela vai precisar. Ela o beija novamente e pergunta se isso significa que eles finalmente terão o tempo que passarão amanhã juntas. Eu te adoro, fala ela para Franco. Ele tenta sorrir, mas parece que está tendo dores de gases porque não parece retribuir esse carinho todo. Ela o beija novamente e pergunta se isso significa que eles terão tempo para ficar juntos. Nanda vai à capela para rezar para a Virgenzinha, para que amoleça o coração de Obregón e deixa então Lili ir. Lili ainda está em seu quarto da mansão do Bravo. Ela continua olhando para a foto de Ana Gregório. O fantasma de Ciro aparece e ela diz a ele que a mulher da foto a lembra muito de sua avó Soledade. Nesse momento, Bravo a encontra. Você ainda não provou sua comida? Ciro diz a ela que Bravo está preocupado porque ela não quer comer. Bravo a ouve dizer que não precisa se preocupar com ela e pensa erroneamente que Lili está falando com ele. Quem te disse que eu estava preocupado? Ela diz a ele que não importa e depois se senta para comer. Enquanto isso, Priscila espera do lado de fora do apartamento de Vladimir enquanto Adriano manca para um pequeno homem a homem com seu melhor amigo. Adriano entra e vê que Vladimir se foi e deixou sua cela. Aparentemente, Vladimir encontrou o bar mais próximo e está chorando em sua enésima cerveja, ou com aquela que faz tequila. Ele continua se lembrando no dia em que fez amor com Priscila. Por que você me rejeitou, meu anjo? Pergunta ele. Você não sabe que ninguém nessa vida vai te amar mais do que eu? Ele então dá outro tiro no meio do balsudo snob no seu pé, relembrando então uma cena de amor que nunca mais vai acontecer. Adriano volta para o carro e mente para Priscila que ele falou com Vladimir e o fez se acalmar. Ela pergunta se ele prometeu não incomodá-la novamente. Adriano rosna para ela para ajudá-lo a voltar para o carro e se recusa a responder. De volta à fazenda, Bárbara pega então Eduardo no corredor depois que a família segue seu próprio caminho. Ela diz que não achava que fosse embora sem antes falar com Fernanda. Ele a encara friamente. Não falar com sua enteada levantaria suspeitas. Isso é exatamente o que eu queria ouvir. A última coisa que precisamos é que alguém, especialmente Fernanda, suspeite que temos um acordo. Franco então bate a porta na cara de Bárbara. Ela fica lá com um sorriso malicioso, lambendo os lábios alegremente, porque dessa vez ela ganhou a batalha. Esteves acha que a aliança com Bárbara vai se misturar com todas as outras escolhas de Franco e mesmo que façam sentido em algum nível, quando Fernanda descobrir, vai odiá-lo. Eu sei que viver sem o amor dela é um tormento para você todos os dias, mas viver com o ódio dela irá assombrá-lo até que você morra. Bárbara invade a casa de Artêmio. Ela diz:
Patolino então já estão chateados com as poções que estão dormindo e funcionando com a eficácia de sempre. Os Elizaldes pagarão o resgate que seus fundos estão diminuindo rapidamente como planejamos. Lily deve voltar com ela para a fazenda em breve. Artêmio pergunta por que isso é tão importante de repente. Então Bárbara diz porque Franco farão com que for necessário para ter Lily de volta. Artêmio diz que Franco não é seu nome verdadeiro e Bárbara desdenhosamente diz que sim. Ele é um empresário que está apaixonado pela melhor amiga de sua noiva, que é Fernanda, e por isso que ele está de volta na área. Ele então não é uma ameaça para nós em tudo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desde já, muito obrigada por sua audiência em nossos vídeos. Não se esquece, já deixa o seu like, sua opinião aqui nos comentários, porque isso é o que vai fazer com que vocês recebam notificações novas todos os dias de nossos vídeos. Ative o sininho de notificações também e fiquem todos com Deus e muito obrigada por sua audiência.